Jeremias capítulo 17, abre aí. Versículo 5, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixe de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Você está pronto para receber essa palavra? Antes de eu entrar no cerne dessa palavra, eu queria te fazer compreender algumas realidades que elas são muito pertinentes para a gente. É como, já viu aqui uma porta que abre outras portas? Então o que eu vou te falar agora é como se fosse uma porta que vai te dar acesso a muitas outras portas do reino de Deus. E uma das coisas do reino de Deus que eu e você vamos precisar entender é que a razão pela qual Cristo veio trazer o reino de Deus, e não só a nossa salvação, Ele veio implantar em nós o reino de Deus. E uma das razões principais de Ele vir trazer o reino de Deus foi para que nos tornemos modelo, padrão do céu na terra. É por isso que a oração que Jesus ensina aos discípulos é que venha o teu reino, assim como é no céu, seja na terra. Então o alvo da vinda de Jesus, além de na cruz nos trazer de volta a condição de voltarmos para Deus, entendemos que a salvação não é um lugar para onde eu estou indo. A salvação é um lugar para onde eu voltei. Porque eu e você fomos gerados para sermos eternos. Diga assim: eu fui gerado para ser eterno. A queda de Adão foi que quebrou a continuidade dessa eternidade. Então, a ligação que a gente tinha com as realidades eternas foi quebrada em Adão. É por isso que quando alguém morre, a gente tem um sentimento de perda horrível e a gente fica meses ainda ali chorando a perda daquela pessoa. Por que a gente tem esse sentimento? Porque nós fomos criados para a eternidade, você não foi criado para a terra. Eu e você fomos feitos em Adão para a eternidade. Só que ele quebrou, só que Cristo veio e na cruz, tendo levado toda a culpa que era minha e sua em Adão, toda cédula de dívida que era contra nós, ele foi e pagou. E lá na cruz, quando ele diz está consumado, ele está dizendo está pago, vocês não devem mais nada. Ou seja, ali ele abriu um portal eterno para dizer para mim e para você: voltem para o lugar de onde vocês nunca deveriam ter perdido. Então a eternidade, ela não vai acontecer na minha vida, ela já acontece. Eu sei que é difícil você entender isso, mas deixa eu ser bíblico com você. Você em Cristo não está indo para a eternidade. Eu e você em Cristo, nós já estamos na eternidade. Pastor, aí é demais. Como assim? Efésios
capítulo 1, Paulo explica. Ele diz que nós estamos assentados à direita do Pai com Cristo. Aonde? Nos lugares celestiais. Ou seja, nós fisicamente ainda pisamos nessa terra, mas no nosso espírito nós já estamos lá na eternidade com Ele. Só que escute uma coisa. Como que é esse movimento de eu já estar na eternidade, mas eu estou na terra? É aqui que é o ponto. Que a vinda de Jesus não resume só em nos devolver para a eternidade. A vinda de Jesus tem sentido quando aquilo que é a eternidade tocou em mim, no meu espírito, eu sendo devolvido para lá. Agora eu pego as realidades de lá e trago para cá. É por isso que o papel da igreja não é espiritualizar as coisas. Tipo, essa água aqui eu vou orar, eu vou ungir, você vai levar para casa e essa água vai curar a pessoa. A gente fica espiritualizando as coisas materiais, quando a realidade do reino de Deus não é a espiritualização das coisas materiais. E o que é o reino de Deus? É quando eu trago as coisas espirituais para o meu mundo físico. Agora, como que isso acontece? É aqui. É o que está escrito em Apocalipse, na visão que João teve. E qual foi a visão que ele teve? A Bíblia diz que ele viu a igreja descendo, a grande cidade descendo, a nova Jerusalém descendo. Ele não vê a nova Jerusalém subindo, ele ia ver. Opa, se ali é a visão do fim e a gente está trabalhando para subir, por que ele tem uma visão do fim da nova Jerusalém descendo? Sabe por quê? Porque a realidade dos céus que Deus quer manifestar na terra não é nos trabalhar para a gente subir, Ele está nos trabalhando para a gente trazer as realidades dos céus para a terra. Por que um caroço some ou desaparece em uma reunião como essa? Porque eu sou super poderoso? Não, porque nas realidades do reino de Deus Ele colocou algumas manifestações que existem e estão prontas no reino do Espírito, mas eu preciso trazê-las para a terra. Glória a Deus. É por isso que você não pode se considerar uma pessoa normal. Você é anormal. E por que você é anormal? É porque você tem a realidade dos céus aí dentro de você. E se chegar alguém que está sendo afetado, sendo prejudicado pelas realidades da terra, você vai tocar nessa pessoa e ele vai ser curado e tocado pelas realidades dos céus. Glória a Deus. Consegue entender isso? Então escute, ninguém mais que Paulo entendeu essas realidades. Eu vou te explicar, porque ele disse assim, ó, e de maneira bem resumida eu vou falar um pouco sobre o que Paulo entendeu sobre essas realidades. Porque o que Paulo entende sobre a realidade do céu vindo para a terra, ele entende como uma influência das coisas dos céus influenciando as coisas da terra. Eu vou te explicar, é assim, ó. Quem mais te influencia? As coisas do céu ou da terra? Hoje, agora. Não responda para mim, responda para você. Quem mais tem voz dentro de você? As coisas da terra ou as coisas dos céus? Por isso que Jeremias está dizendo, maldito o homem que confia no homem. Ele não está falando maldito o homem que confia em outro homem. Ele está falando maldito o homem que faz do seu braço a sua própria segurança. Ele está dizendo assim, por mais inteligente, por mais bem sucedido financeiramente que você seja, por mais capacitado que você seja, por mais gabarito da terra que você tenha, ele está dizendo
assim: você vai se tornar maldito se você colocar a sua confiança no que você sabe, porque ele está dizendo assim: enganoso mais do que todas as coisas é o coração do homem. Não confie no teu coração. E aí Paulo diz assim, coloque aqui Colossenses 3, 1 e 2, por favor. Só me dá mais um pouquinho de retorno aqui, por favor. Colossenses 3, 1 e 2. Ele diz assim, ó: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quem aqui foi ressuscitado com Cristo? Quem aqui nasceu de novo? Quem aqui tem uma nova vida? Quem aqui é uma nova criatura? Aí ele está dizendo assim: buscai onde Cristo vive. Versículo 2: pensai nas coisas do alto, e não... Posso te fazer uma pergunta? Se você está na terra, Paulo está instruindo aqui que para eu viver as realidades da eternidade na terra, eu vou ter que ser um alienado, eu não vou pensar em mais nada aqui da terra. É isso que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, que a tua fonte primária de pensamento não seja a partir da terra, seja a partir do céu. Por quê? Porque ele está falando de influência. No que você pensa primeiro, influencia o que você pensa segundo. Posso repetir? No que você ocupa a tua mente primeiro, vai ter poder de influência no que vai vir depois. Então, se você enche a sua cabeça dos pensamentos da terra, quando você quiser pensar as coisas de Deus, vai dominar quem você pensou primeiro. E aí tem gente que diz assim: pastor, não sei porque que eu não entendo a Bíblia quando eu leio. Claro. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer, sobre qualquer coisa que você for fazer, sobre qualquer coisa que você for decidir, pensai primeiro nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Ele não está falando de alienação, ele está falando de fonte primária. Por quê? Porque se eu ocupo... Já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu sou crente, batizada no Espírito Santo, no fogo e no reteté, subo o monte, oro de madrugada, vou nas vigílias, e por aí vai, escambau a 4. Aí ela vai fazer o vestibular. E aí você pergunta: e aí? Tá tudo certo. Vou fazer o vestibular e na hora o Espírito Santo vai me revelar as questões, porque eu sou filha de Deus. Escute uma coisa: o Espírito Santo, ele só revela aquilo que você arquiva dele. Posso repetir? Do que você se enche, se é dele, e uma hora que você estiver diante da situação e você não souber, ele vai trazer a revelação daquilo que você encheu sua mente. Não espere os recursos dos céus, providos pelo Espírito Santo que habita em nós, se a ocupação principal da tua mente não é o céu, mas a terra. Vocês estão tão quietos que eu estou preocupado já, viu? Então, quando o Espírito Santo entra em ação em nós, para nos trazer a lembrança, ele vai lembrar o que você arquivou dele. Olha o que Paulo disse, Efésios 1:18: que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento para a compreensão do nosso chamamento, da nossa esperança, do nosso chamamento e da nossa herança. Ele está dizendo assim: você quer ter consciência de chamado, de herança e de riqueza da glória de Deus e de esperança? Os olhos do entendimento têm que estar abertos.
E aí, sabe por que tem muita gente perdida dentro da igreja? Porque ela tem olhos naturais para ver tudo que está à sua frente, mas ela não foi aberta nos seus olhos espirituais para ver o que está disponível para ela. É por isso que não é sobre estar do lado ou ao lado de alguém que vive as realidades do Espírito na sua vida. É sobre a sua capacidade e disposição de entrega, para que Deus tire as escamas dos olhos, para você também ver. Você não pode andar na vida a partir do olhar dos outros. Você precisa se lançar diante de Deus, para Deus tirar as suas escamas e você ver. Geazi sai e diz assim: meu Senhor, olha o exército do inimigo em nossa volta, perdemos a batalha. Aí Eliseu olha e diz assim: é só isso que você vê? Aí Geazi: sim, vamos perder a batalha. Aí ele coloca a mão nele e diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Quando ele terminou a oração, os olhos do cara se abriu. Ele diz: uau, o exército do Deus vivo que está aqui é maior do que o exército do inimigo. Escute, moravam na mesma casa, viviam juntos, estavam ao lado, comiam, dormiam juntos, mas na hora de ver as realidades espirituais, um tinha olhos abertos e outro não. Olha para o teu irmão e diga assim: deixa Deus tirar as escamas dos seus olhos agora. Porque olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 4:18, põe aqui. Eu estou só fundamentando, meu irmão, já já eu entro no que eu vim pregar. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são... Posso te fazer uma pergunta? O que você está construindo? Você está construindo para realidades temporais ou realidades eternas? Você precisa parar um pouquinho para considerar o seu próprio caminho. E em considerando o seu caminho, você descobrir o que você está construindo é para a eternidade ou você está construindo para esse mundo. Porque assim, se o que você está construindo é para esse mundo, tá bom ou basta viver com a vista que você tem das coisas naturais. Mas se você quer construir coisas eternas, você vai ter que aprender o próximo nível. E qual é o próximo nível? É que os teus olhos naturais não veem, mas você tem uma forte convicção dentro de você do que Deus já disse para você. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Deixa eu te explicar isso aqui. Olha o que Paulo, olha o que o escritor diz de Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a de quê? Então o que é fé? É uma convicção em algo que você... Mas sabe como que a maioria das pessoas preferem viver? A partir daquilo que seus olhos veem. Por isso pessoas imediatistas. Porque os olhos delas veem o natural. E no natural tem gente que pensa que já perdeu tempo, que o tempo está passando, que a idade está chegando, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Aí tem que fazer logo, aí quando vai fazer logo, vai fazer pela vista natural. E aí o que acontece? Se tornam decisões passageiras. Mas quando você tem uma visão espiritual, os olhos naturais não estão vendo, não tem possibilidade, tudo conspira contra, mas aqui dentro tem uma palavra convicta. Deus vai fazer uma hora Deus vai abrir o caminho. Por isso, anote isso. Fé é tudo aquilo que eu não vejo. Anote isso. Fé é tudo aquilo que eu não vejo. Segunda coisa que eu quero que você anote. Anote aí. Deus não responde necessidades. Deus responde fé. Tem gente que acha que Deus está emocionado com a sua necessidade.
Aí tem gente que vai a Deus chorar a necessidade para ver se Deus chora com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você é menino, Deus vai se comportar, vai te tratar como menino. Mas quando passou a fase de ser menino, Deus vai te empurrar para você ser gente grande. É por isso que tem muita gente que Deus já achou a medida de torná-lo grande, gente grande, mas a pessoa quer se comportar como menino. Aí o que Deus faz? Deus, ele não é um pai conivente com a sua carência ou com a sua necessidade. Deus é um pai que trabalha para a gente crescer. Então ele vai meter uma dificuldade aí no meio para quê? Para arrancar a gente da nossa infantilidade, para a gente começar a aprender a ser gente grande. E aí nego, aí o chicote estrala. Que bom que alguém ali deu um aleluia. Oh, glória. Escute. Ninguém melhor que Paulo entendeu essas coisas. De que a construção das realidades do reino de Deus na terra, a capacidade de a gente influenciar a terra com as realidades dos céus, não é uma teoria. Ela tem um caminho prático. E é aqui que eu quero pensar com você. Como que isso acontece pelas vias práticas? E eu vou usar um personagem bíblico que para mim, ele não é uma pessoa. Para mim, Pedro é um portfólio. Por quê? Porque em uma só pessoa você consegue ter instruções para muitas coisas da sua vida. Então Pedro para mim é um portfólio onde a gente pode aprender muitas coisas sobre a vida e sobre Deus. Como Deus se relaciona com alguém. Quando Deus constrói algo em alguém. Então, as realidades práticas disso, elas transcendem o campo da teoria. Porque o que eu falei até agora foram de realidades, de construções, de entendimento teórico. É isso que Deus deseja. Construir em mim e em você alguém, um agente de influência do céu na terra. Aonde você chega, onde você chegar, chegou o céu. Eu vou repetir. Você é alguém que Deus olhou e disse: eu vou abrir o caminho para ele nascer, para ele ser alguém que vai influenciar com o céu na terra. Deus te chamou, te escolheu para que você seja o céu aonde você chega. Agora tem uma caminhada prática, e eu vou te falar, essa caminhada prática é dolorosa. Por isso que eu escolhi Pedro, porque ele nos ensina como que Deus constrói em alguém, de maneira prática, que se torna a influência do céu na terra. Porque todas as vezes que Deus quer construir esse caminho de alguém que vai ser influência na terra, Deus primeiro nos leva a um lugar de confiança nele. Escute, preste atenção, porque agora eu vou falar o cerne do que eu vim falar. Não tem como Deus construir coisas sólidas em quem não confia nele. Só que assim, Deus sabe que nós estamos praticamente possuídos pelas realidades da terra. Então ele vai caminhar comigo e com você de acordo com a medida que a gente tem. Ou você acha que Deus vai exigir de você e de mim uma coisa que eu não tenho, que você não tem? Deus não vai fazer. Deus não é bobo, Ele não é menino. Mas quando Ele olha para mim e para você, Ele já nos vê lá na frente. Então Ele começa a investir na gente agora. Só que para Ele fazer o que Ele quer fazer sobre aquilo que nós vamos nos tornar lá na frente, a primeira coisa que Ele vai construir dentro de nós é um lugar de confiança. Porque como que Deus vai caminhar uma trajetória longa para a vida e eterna com alguém que não confia nele? Deus até te respeita você não confiar nele. Se você está decidindo não confiar em Deus, não tem problema, mas Ele não vai poder construir com você. Deus só pode construir com quem confia. Então Deus escolheu Pedro. E como é que Deus escolheu Pedro?
Agora caminhe comigo para você entender. Está lá Pedro, na sua vida ordinária, no seu cotidiano, fazendo o quê? O que ele mais sabia fazer, ou o que ele só sabia fazer. O quê? Pescando. Só que aquela noite foi uma noite frustrante, porque eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Mas ele estava ali como pescador. E diz a Bíblia que Pedro, ele não só tinha um barco, ele tinha uma companhia de pesca. Ele tinha vários barcos que trabalhavam para ele. Então os barcos da companhia dele que saíram para pescar não pegaram nada. Então ele tem a sua rede gigantesca, que comumente ele utilizava para trazer recursos para sua casa, sustento para sua casa. Ele estava ali para ganhar o pão de cada dia. É o que talvez cada um de nós aqui fazemos diariamente. Você tem a sua vida cotidiana, você tem a sua vida ordinária, você tem o teu trabalho. Imagina só, você está vivendo a sua vida, trabalhando para ganhar o pão de cada dia, para sustentar a sua casa. E de repente quem chega? Aqui é que está a questão, é quando Jesus chega. É que quando às vezes ele chega para alguns de nós, ele faz umas coisas que eu vou te falar, viu? Porque Pedro estava de boona, diga de boona, pescando, ganhando seu dinheiro, trabalhando e tal. Jesus chega, olha para ele e diz: e aí? Aí Pedro: e aí? O que houve? Peguei nada. Ele diz: ah é? Volta lá. Sobre a minha palavra, volta lá. Escute, ele começa a construir em Pedro um lugar de confiança em Pedro. Como? Ele ver alguém que ele nunca conheceu, que ele nunca viu, dizer para ele: volta, já é cedo, não é hora do peixe estar na rede, mas tem uma palavra saindo da minha boca, Pedro, volta lá e pesca. Tu acredita nisso, Pedro? Se você está falando, ele foi e pum, pescou, e a rede se encheu de tanto peixe. Rapaz, mas foi tanto peixe, tá lá, que a rede começou a se rasgar, que ele não podia puxar sozinho. Aí Pedro grita para os seus amigos: ei, ajuda-me, vamos compartilhar o peixe. Aí Pedro pega os amigos, e os amigos ajudam Pedro, e eles trazem aquele monte de peixe para a beira da praia. Quando está aquele monte de peixe, Pedro olha assim e diz: opa, janeiro, vou pagar IPVA, IPTU, todos os IPs de janeiro, né? Opa, quanto peixe, vou comprar o remédio da sogra que está doente em casa. Eita, ali tirava o pé da lama aquele dinheiro daquele peixe, sim ou não? Quando Pedro está empolgado com aquele monte de peixe, Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, me segue. E aí Pedro olhou para tudo aquilo, sem hesitar, olhou para o mestre. Aleluia. E disse: hashtag tamo junto. Hashtag eu faço parte. Aleluia. Que está me entendendo? Que está me entendendo? Amém. O que Jesus está construindo em Pedro? Um lugar de confiança. Aleluia. Pedro deixa as redes. Aí Jesus solta aquela palavra célebre: Pedro, você não será mais pescador de peixes. Agora eu vou te fazer o quê? Pescador de homens. Aí lá vem Pedro. Escute, porque agora eu estou entrando no espírito da palavra, tá? Pega no teu espírito. Estou sentindo o mover do espírito tão forte aqui, gente. Meu Deus. Aí Jesus vem com Pedro, caminhando com Pedro, porque a pedagogia de Jesus não é teórica, não é sala de aula, não é apostila, é na vida, é caminhando lado a lado. Vem Pedro, vem. O que
crescer, Pedro, em confiança, tem que caminhar do meu lado, Pedro. Aleluia. Aí Pedro chega. Agora eles chegam na relva daquela montanha. 5.000 homens, fora mulher e criança. Imagina, naquela época não tinha TV, cada família tinha 4, 5 meninos. Então vamos botar aqui elas por elas, 15.000 pessoas. Cadê o pão? Cadê o peixe? Só tem 5 e só tem 2 peixinhos. Aí Jesus olhou e disse assim: pega os cestos. Pega o quê? Eram 12 apóstolos, eram 12 discípulos. E eram quantos cestos? Então agora Pedro está com o que na mão? Começa a servir. E serve. Todo mundo come. Quantos cestos sobraram? Vazios ou cheios? Posso te explicar agora o que está acontecendo aqui? Deus está construindo um lugar de... Pedro deixa as redes com a multidão de peixes. Agora Deus põe um cesto na mão dele. Escute, diminuiu a ferramenta, mas subiu o sobrenatural. Você não entendeu? Quando Deus está construindo um lugar de confiança em nós, às vezes toda a nossa segurança das redes Ele tira, para a gente vir para um lugar e olhar e dizer: mas agora só tem um cestinho. É verdade, a ferramenta é menor do que aquela que você confiava. A ferramenta que eu coloquei na tua mão não é para você confiar nela. Agora você vai confiar no meu sobrenatural. Não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, não é o que você faz com a ferramenta que você tinha. Agora sou eu que faço com a ferramenta que eu coloco na tua mão. Diga para o teu irmão assim: diminuiu a ferramenta, mas aumentou o sobrenatural. Posso caminhar com você? Pedro, está entendendo ou não? Bora. Aí Jesus vai com Pedro. E agora Jesus chega. Ele diz assim: Pedro, tem uma profecia aí em Zacarias, Pedro, que eu preciso cumpri-la. Qual, Jesus? É que na profecia diz que eu vou entrar em Jerusalém montado aonde? No jumentinho. E tem que ser jumento virgem. O que é isso? Um jumento que nunca foi montado. Aí Pedro olha assim e diz: rapaz, mas tem 12, você vem procurar logo a mim? Claro, Pedro, é em você que eu quero construir um lugar de confiança. Aleluia. Você nunca se perguntou por que algumas coisas só acontecem com você? Não, nunca se perguntou? Quantas vezes eu já me perguntei: rapaz, por que essas coisas só acontecem comigo? E qual que é a explicação? É que Deus tem um mistério diferente contigo. Não, você não entendeu. Deus tem um mistério diferente com você. Vou repetir, olha para o teu irmão: Deus tem um mistério diferente com você. Deus tem um mistério diferente com você. Agora escute. Aí Pedro coça a cabeça e diz: como assim, Jesus? Como assim, mestre? Então, eu quero que você ache um jumento virgem que nunca foi montado e traga. Aí Pedro: onde é que eu vou achar um jumento? Aí Jesus diz assim: vai na aldeia, você vai andando, de repente você vai entrar no quintal de alguém, lá vai ter um jumento amarrado. Você vai entrar lá, vai desamarrar o jumento e vai trazer para mim. Aí Pedro olha assim: posso te fazer uma pergunta? Tu iria? Tu iria, Rogério? Tu iria? Hein? Tu iria? Jesus diz assim: vai lá, entra no quintal do vizinho e pegue lá aquele instrumento e entrega para mim. Tu iria? Deixa eu te explicar uma coisa: Deus não vai pedir nada para quem antes Ele já não viu a capacidade de confiança aí dentro de obedecer o que Ele está falando. Ele só te pede porque Ele já viu que aí dentro tem uma capacidade de confiar nele.
Aí lá vai Pedro, andando, de repente o que ele vê no quintal do vizinho, lá na aldeia? Um jumento amarrado. Ele passa pela cerca. Quando ele está desamarrando o jumento, que vem trazendo o jumento, o que aparece na porta? O dono do jumento. Aí o dono do jumento olhou e disse assim: ei, o que você está fazendo? Olha, deixa eu te falar. O mestre me mandou buscar o jumento e pronto. Ele disse: então pode levar. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que Deus manda você fazer, Ele já pagou a conta antes. Não, você ainda não entendeu no teu espírito. Não tem nada na construção da confiança que Deus manda você fazer, por mais absurdo que seja, que Ele não já pagou a conta primeiro. Aí Jesus diz assim: Pedro, entendeu ou não entendeu? Então, bora caminhar. Tá bom. Pegue o barco, atravesse o mar da Galileia, e lá do lado de lá a gente se encontra. Aí Pedro: tá bom, bora. Pega o barco, vai todo mundo. Quando chega no meio da tempestade, aonde? Lá vem um clarão. É um fantasma, não é um fantasma? Jesus chega e diz: sou eu. Por que outro discípulo não disse: deixa eu ir ter contigo andando sobre as águas? Por que só Pedro? Porque já vem tendo uma construção de confiança. Aí Pedro, tipo assim, ele fez tudo isso, é comigo. Já entendi. Mestre, não vem não aqui, eu que vou até aí. Quando, escute, eu não sei se eu vou falar. Tem uma coisa que eu não queria nem falar, mas eu vou falar. Chega uma hora que a tua medida de confiança nele está tão alta que não é mais o desafio que vai desafiar você. É você que vai desafiar o desafio. Como é isso? É assim, vão ter momentos que a tua confiança e certeza de que é Ele com você, que não são os outros que vão dificultar, é você que vai dificultar. Deixa eu dar uma palavra aqui para você, empresário. Tem coisas que você acha que são os outros que vão dificultar para você não acessar. Se prepare, porque estão chegando dias de alta confiança nele. Aleluia. É você que vai começar a dificultar e dizer: não, eu não quero assim, eu quero assim. Não, mas não vai ser assim, vai ser como eu estou falando aqui. É você que vai dificultar e Deus vai te respaldar para você acessar, porque a medida de confiança aumentou e você sabe que não é do homem, você sabe que é Deus que está abrindo o caminho. Não. Normalmente todos clamariam para Jesus entrar no barco e acalmar a tempestade. Pedro não quero que você venha, sou eu que vou até você. Quem está me entendendo nessa noite? Só que Jesus está crescendo em confiança com Pedro. Agora Jesus precisa cumprir a profecia. Chegou a hora de ele partir. E ele olha, melhor dizendo, antes disso, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, é preciso pagar o tributo e eu não tenho dinheiro para pagar o tributo. Aí Pedro diz assim: tá bom, o que você quer? Já está naquela assim, que você mandar eu estou dentro. Tem alguém aqui nessa fé e nessa confiança? Não, foi fraco demais. Tem alguém aqui nessa fé? De nessa madrugada Jesus te acordar e dizer assim: ei, faça isso que eu estou te pedindo. Vai ser insano, vai ser maluco para todo mundo, mas para você vai saber que é Ele. E se é Ele, você vai. Escute. Então Pedro, não tem dinheiro para pagar o tributo. Aí Pedro: o que é que você quer? Fala. É assim, Pedro, pega a vara, pega o anzol, a minhoca, vai lá no rio, pesca o peixe. Quando você pegar o peixe, dentro da barriga do peixe tem o quê? Tu iria.
Pergunta aí, tu iria? Bora lá? Pedro está com o que agora na mão? Em um anzol. Mas ele começou como? Com a rede. Pedro tinha que passar semanas pescando. Tinha que passar noite de frio, noites perigosas, noites de tempestades. Desembarcar, lavar e limpar o peixe, vender o peixe para ter o dinheiro na mão. E agora? É só abrir a barriga do peixe e o dinheiro já está dentro. Posso te explicar o que é que Deus está fazendo? Quando você permite Deus te arrancar de lugares da onde você dependia, da onde você confiava, que ali era a sua fonte, era seu sustento, e você diz: Deus, se você está me chamando para soltar isso, para confiar só em Ti, eu estou disposto. Ele vai construindo, vai construindo, vai construindo, vai construindo. Diminuiu a ferramenta, porque era uma rede, agora é uma vara, mas aumentou o sobrenatural. E qual é o sobrenatural aqui? É que ali ele precisava de semanas para levantar o recurso. Aqui o recurso é na hora. Como damos o nome a isso? Aceleração. Aquilo que acontecia em anos, acontecia em semanas, em meses. Terra chorar, calar, alabacala. Não, declara para esse seu irmão. Diga para ele: Deus está acelerando os processos na sua vida. Chora, calar, alaba. Repita: Deus está acelerando processos. Processos que estavam parados vai começar a pipocar aqui. Quem está com causa na justiça, levante a mão aqui. Se prepare, Deus vai começar a acelerar essas causas na justiça. Quem está com processos parados aqui, levante a mão. Deus vai começar a acelerar esses processos. Aleluia! Agora chegou a hora da gente orar. Jesus diz assim: Pedro, é chegada a minha hora. Jesus vinha dizendo o tempo todo: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Mas na hora que é chegada a hora, ele diz: Pedro, chegou a minha hora. E eu quero que vocês se reúnam no cenáculo para a gente fazer a última ceia. Aí Pedro diz: mas onde que é o cenáculo? Aí Jesus diz assim: ó, vai. Quando você entrar na rua que eu vou te falar, você vai ver um homem com um cântaro de água na cabeça, e ele vai te conduzir até o cenáculo. Posso te fazer outra pergunta? De quem era costume carregar o cântaro naquela época? E por que um homem? Porque Deus está tipo assim: Pedro, você quer mesmo confiar em mim? Eu vou te pedir coisas que vai parecer absurdo, mas eu só quero saber se você confia de verdade em mim. Desculpa, doeu. Então vai de novo. Deus vai começar a pedir coisas para mim e para você que parece um absurdo, mas é Ele. É Ele dizendo para mim e para você: eu só quero saber se você confia mesmo em mim. Você está pronto? Não, que o amém diminuiu agora. Você está pronto? Por favor, gente, pelo amor de Deus, eu não estou brincando com você. Eu não estou querendo manipular suas emoções. Eu estou querendo profetizar aqui nesse lugar. Deus vai começar a pedir coisas a você que vai parecer loucura, absurdo, vai ser insano. Ninguém vai entender, ninguém vai acreditar, mas pela confiança que Ele está construindo aí dentro de você, você vai dizer: conta comigo, eu vou fazer o que você está mandando eu fazer, meu Deus. Meu Deus, meu Deus.
Tem alguém aqui que está precisando gritar nesse lugar? Grita nesse lugar. Meu Deus, solta o que está preso aí dentro, solta. Você vai ver um homem com um cântaro na cabeça, mas eram as mulheres que carregavam o cântaro. Pedro foi, e de repente quem aparece? Um homem com o cântaro. Ele vai, o mestre mandou eu perguntar para você. Eu já sabia, pode vir. Como que ele sabia? Não tem nada que Deus manda você fazer que ele não já foi na frente. Diga para o teu irmão, Deus já foi na frente. Chorar, cara. Deus já foi na frente, Rogério. Chorar, calar, alabaçora, bacana. Jesus chega para a ceia e ele está dizendo assim: olha, lava os pés uns dos outros, assim como eu fiz, fazeis vós também. Jesus faz toda aquela cerimônia e se despede. E aí Pedro olha e diz assim: ninguém te prende, eu estou aqui. Ai daquele que tocar em ti. Pedro confiava em Cristo, mas ainda confiava na sua. Até que ele tire toda a tua confiança nas coisas da terra, ele vai criar situações para te levar a um lugar de confiança só nele. Aí lá vai Pedro: mestre, eu vou contigo até o último, morrerei contigo se for preciso, ninguém toca em você. Aí Jesus olha e diz assim: Pedro, até que o galo cante, me negarás 3 vezes. Aí Jesus é preso. Quando ele está indo pelo cárcere inferior, Pedro está indo ao longe, assim, acompanhando Jesus indo sendo preso. Aí alguém olha e diz: ei, você aí é um deles, né? Ele: eu não, nem sei quem é ele. Aí o galo. Aí Pedro vai andando, passa por uma fogueira. Aí a luz daquela fogueira clareou o rosto de Pedro. Aí alguém olhou e disse: ei, é você um deles, né? Aí ele faz o quê? Não, eu nem conheço. 3ª vez, alguém olha e diz: ops, pela tua roupa, pelo teu jeito, tu és um deles, né? Pedro diz: eu não. Naquela hora, Jesus passa e olha para Pedro. Escute, porque isso aqui é muito forte para mim. Quando Jesus olhou para Pedro, o semblante de Pedro caiu. Por quê? Porque aquele olhar não foi um olhar de acusação, foi um olhar de amor. E assim, sabe o que é terrível para quem trai? É um dia se encontrar com você e não achar em você acusação, mas achar amor. Deixa eu te falar, quando você olha com amor para quem fala mal de você, para quem te trai, você quebra as pernas dessas pessoas. Jesus só fez olhar para Pedro e o semblante dele caiu, porque ele entendeu bem que ele falou que antes que o galo cantasse, eu negaria 3 vezes. Mas escute, eu já estou terminando. Jesus foi preso, apanhou, foi crucificado, foi morto.
E aí, quando ele foi morto, adivinha o que Pedro fez? Quem sabe? João capítulo 21, põe aqui. E eu encerro. Depois disto o quê? Depois que Jesus ressuscitou. Só ler o contexto. Capítulo 20 de João é a ressurreição de Jesus. Aí Jesus começa agora a aparecer em alguns lugares, inclusive para eles, para os discípulos. Mas eles não acreditaram. Aí agora no capítulo 21, sabe o que acontece? Depois disso, que Jesus ressuscitou e se apresentou a algumas pessoas, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Como? Segue. Estavam juntos quem? Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos discípulos. Próximo. Quem foi que disse: vou pescar? Quem? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Deus confia avanços de medidas de confiança a você, você se torna uma referência para as pessoas que estão perto de você. Qualquer decisão sua, ou ganha ou perde, não só você, mas quem está com você. Então o que Pedro faz? Pedro agora, que viveu o sobrenatural, aonde a ferramenta diminuiu, mas o sobrenatural aumentou. Ele está vivendo isso aqui. Quando ele percebe a bobagem que ele fez de ter negado o mestre, sabe o que ele faz? Ele solta o sobrenatural e volta a confiar no seu próprio braço. Aí quando ele volta a pescar, o que os outros disseram? Hashtag estou junto com você para voltar. Os outros disseram: eu também vou sair desse lugar para de confiança só nele, para confiar no que a gente sabe fazer. Cuidado. Se Deus te deu alguma capacidade, não é para você confiar no que você sabe fazer. Se Deus te deu alguma capacidade, é para você continuar no sobrenatural. Não, eu não ouvi um amém de vocês. Pedro volta para o natural. E agora no natural, o que acontece? Saíram e entraram no barco. E naquela noite, deixa eu te falar uma coisa. Não se assuste com o que eu vou te falar, mas é assim, ó. Quando Deus selou você com medidas sobrenaturais de alta confiança, acabou para você voltar para o natural. Já ouviu aquela música? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Sabe o que ele está dizendo aqui para Pedro? Pedro, esquece. Você já pisou no sobrenatural. Nem tente voltar para o natural. Eu vou atrás de você, Pedro. Aonde você estiver, eu vou buscar você, Pedro. Aí Pedro está aqui pescando. Não pega nada. Quem que aparece? Próximo versículo. Mas ao clarear da madrugada, quem já está lá na praia? O mestre. Aí todo mundo desembarca e diz assim: não. Deixa eu te explicar outro princípio aqui. Quando você sai do sobrenatural para voltar para o natural, eu vou ser mais preciso. Quando você sai dos lugares que Deus te colocou para voltar para os lugares que Deus te tirou, olha para o teu irmão e diga assim: para de ser bobo. Não volta mais não para os lugares que Deus já te arrancou, pelo amor de Deus.
Eles não percebem que o ressurreto está ali. Chorar, calar. É a sensação que eu tenho dessa geração. É que o ressurreto está aqui nessa noite. Mas ainda tem gente de cara fechada, de coração travado, e não está percebendo que Deus está dizendo para você: você não combina com esse mundo mais, você não combina mais com essas realidades desse mundo. Vem e volta para mim logo. E não reconheceram que era Ele. Próximo versículo. Perguntou Jesus assim: Posso falar uma coisa interessante aqui? Ô Pri, pegue essa, ó. Dá para você gravar um vídeo aqui, ó. A Pri é uma mulher preciosa que tem pregado o evangelho de uma maneira bem gostosa e atraente. Engraçada. Porque assim, Deus não tem problema com o nosso senso de humor. Quer ver um senso de humor? Tá aqui, ó. Jesus sabia que eles não tinham pego nada? Sabia ou não sabia? Aí quando eles descem, Jesus diz assim: ei, vocês têm alguma coisa aí para eu comer? Já que vocês não reconheceram que eu sou, eu vou fingir que vocês não me conhecem, eu não conheço vocês. Então deixa eu te perguntar, tem alguma coisa aí para comer? Aí o que é que eles respondem? Não. Aí Jesus: nada? Mas vocês são profissionais da pesca? Pescou a noite toda, pegou nada? Tá bom. Próximo versículo. Então lhes disse: volta lá. Isso é forte, ó. Volta lá. E lançai a rede à direita do barco. E achareis. Sabe o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo assim, ó: já que vocês voltaram para o natural, quer que eu comece tudo do começo de novo? Então bora começar de novo. Porque como foi que Jesus chamou Pedro? Fazendo lançar, segundo a sua palavra, a rede sobre o mar, que ele não tinha pego peixe naquela noite inteira. Então o que Jesus está fazendo aqui de novo? Já que você voltou para o ponto zero, eu começo também com você do ponto zero de novo. Lance a rede aí de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem problema se você desistiu. Deus não tem problema se você voltou, retrocedeu aos lugares que um dia Ele te tirou e você insiste em permanecer aí. Eu quero te dizer que Jesus está bem aí do teu lado, dizendo para você: bora recomeçar? Bora começar de novo? Bora de novo? Então deixa eu começar de novo. Lançar a rede. Eles lançaram. Quando eles lançaram, olha o que acontece. Não podiam puxar a rede de tão grande era a quantidade de peixe. Próximo. Aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: o que ele disse? O que ele disse ao Senhor? Porque a sua memória foi reportada ao que ele tinha feito na hora do chamamento. Ele está dizendo assim: só tem um que pode fazer isso de novo. É Ele, Pedro. É Ele, Pedro. Deixa eu te falar, os milagres de Deus na tua vida para te devolver aos lugares que um dia Ele te colocou vão voltar a acontecer de novo na sua vida. É Ele, Pedro. E Pedro disse: é Ele mesmo, porque eu só sei de um que me deu uma palavra e eu obedeci. Eu confiei na palavra e eu lancei. Só tem um que quando a gente obedece a palavra, o que Ele diz acontece. É Ele. Pedro desce do barco e diz: eu preciso me encontrar com Ele. Aí Pedro desce, cinge sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Próximo. Mas os outros discípulos vieram no barquinho. Ó, Pedro não quis nem esperar o barco desembarcar. Pedro já foi a nado. Eram mais de 200 côvados. E Pedro vai, porque Pedro está desesperado. Para quê? Eu preciso me encontrar com Ele de novo. Tem alguém aqui desesperado para voltar para os lugares que Deus te colocou um dia? Está desesperado?
Aí Pedro vai. Quando chega lá na beira da praia, olha o que acontece. Próximo. Ao saltarem em terra, viram ali o quê? E em cima? E havia também? Como assim? Se Jesus pergunta se tem pão e peixe, se tem peixe, ele diz que não. E agora quando eles desembarcam, tem pão e peixe. Jesus está querendo mostrar para Pedro o seguinte: Pedro, eu não preciso dos teus recursos humanos para prover aquilo que eu preciso. É você, Pedro, que precisa de mim. Eu estou querendo te mostrar, Pedro, que quando... Já ouviram esse ditado aqui? Quando você ia com a castanha, eu já voltava com o fubá, Pedro. Nunca ouviram? Nunca ouviram? Vocês não são desse planeta? Você sabe que foi no Nordeste que nasceram as melhores e maiores filosofias do planeta, né? Sabe o que isso quer dizer? Quando você estava indo buscar a castanha, Jesus já tinha assado a castanha, tirado a castanha, batido a castanha e feito o fubá da castanha. Você estava indo com a castanha, ele já estava comendo o fubá. O que Jesus está querendo dizer? Pedro, não há nada que você faça que me antecipe. Sou eu que ando na frente, Pedro. Pedro, eu estou na sua frente, Pedro. Vem para o lugar sobrenatural. Porque enquanto você está buscando com os recursos da sua sabedoria humana, o meu sobrenatural já tem pronto, Pedro. Próximo. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Próximo. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rasgou. Próximo. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Jesus está dizendo assim: ó, bora comer, filho. Eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. Vamos parar de conversa, vamos comer. Pronto, pouca ideia, bora comer. Nenhum, olha aqui agora, dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Por quê? Porque todo mundo já descobriu. Ele é fiel no que fala. Ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Aí agora ele está assim, ó. Próximo. Veio Jesus. Aí Jesus agora, né, na obra do resgate, pega o pão e lhes deu. E de igual modo, peixe. Próximo. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Próximo. Agora começa o negócio. Agora começa o negócio. Que negócio? Isso aqui, ó. Depois de terem comido, Jesus esperou eles encherem a barriguinha. Porque assim, ter conversa difícil, de barriga vazia, é difícil, irmão. Aí Jesus, olha, alimentem-se primeiro, por não conversar. Todo mundo de barriga cheia. Jesus agora pergunta a quem? Por que ele não perguntou aos outros? Porque esse encontro de Jesus aqui não é com ninguém, é com Pedro. E aí ele pergunta assim: Simão, filho de João, amas mais do que a estes outros? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse o quê? Você sabe o que isso quer dizer? Solte a sua confiança, Pedro, e volte a confiar só em mim. Solte, Pedro, o lugar que eu te arranquei pela raiz, e vá para o lugar que eu te plantei com sobrenatural. Próximo. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus. Próximo. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas?
por que Pedro se entristeceu? Sabe por que Pedro se entristeceu? Porque agora Pedro se encontra com Pedro. E sabe qual é uma das maiores virtudes de uma pessoa? É quando você tem a capacidade de se encontrar com você mesmo. Sabe o que a gente faz na vida às vezes? A gente está tão vidrado com o glamour e com as coisas que acontecem na vida dos outros, que a gente começa a projetar dentro de nós quem a gente não é. A gente começa a apresentar de maneira performada ou em uma performance para as outras pessoas algo que a gente não é. Porque quando ele pergunta a primeira vez: amas-me mais do que a este? Sabe o que Pedro achava dele mesmo? Ele achava que ele amava Jesus mais do que todo mundo. Só que Pedro não conseguia se enxergar. Ele não tinha uma autoanálise, ele não tinha uma avaliação de si mesmo. E esse é um dos grandes problemas na vida de nós homens. É que a gente tem olhos para enxergar o defeito e os problemas dos outros, mas a gente não tem a capacidade de se enxergar. Então o que leva à queda de Pedro? Sabe o que leva à queda de Pedro? A sua autossuficiência. Eu tenho receio de pessoas autossuficientes. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: cuidado com pessoas autossuficientes. Ó, pessoa que sabe de tudo, que sabe demais, não tem problema saber, não tem problema conhecer. O problema é você querer saber mais que todo mundo. Saber não é problema. Problema é quando você não deixa que os lábios dos outros te louvem. E houve 30 minutos de silêncio na congregação. Por que Pedro se entristeceu? Porque ele se encontrou com ele mesmo. Eu não sou, Emerson, Pedro está tipo assim, ó. Eu não sou porcaria de nada que eu achava que eu era. Eu amo porcaria de nada. Eu achava que eu amava Jesus, eu amo coisa nenhuma. Jesus só quer assim, a verdade de Pedro. Posso te explicar? Não tenha medo da tua verdade. Ainda que ela seja podre, se encontre com ela. Não tenha medo de você mesmo. Olha para dentro de você. Está podre? Reconheça e assuma: estou podre. Eu só tenho uma performance. Eu só tenho uma casca do lado de fora. Eu só tenho uma autoimagem de mim mesmo para apresentar para as pessoas, para eu manter a minha integridade diante das pessoas. Porcaria de integridade, irmão. Eu quero andar na verdade. Porque quando você zela demais pela sua integridade, sabe o que pode acontecer? Você esconder a sua verdade. Posso ir mais fundo? E às vezes, para a gente andar na verdade, nós vamos ter que romper a integridade. O que você prefere, andar na integridade ou na verdade? Se você tem os dois, glória a Deus. Mas a maioria que preserva demais a integridade é porque tem uma realidade podre que ela esconde. E qual era a verdade que Pedro escondia? É que para todo mundo ele aparentava amar mais Jesus. Que, eu te defendo, vou contigo até a morte, ninguém te prende, tal. Na hora do vamos ver, um pipocão. Não, se vier, aí pegou a espada, cortou a orelha do cara e tal, ninguém te prende, né? Mas na hora do vamos ver, na hora da verdade, o cara foge. Jesus está aqui para dizer: Pedro, eu não vim te condenar nem te acusar, eu só vim mostrar você para você mesmo, porque o homem que eu quero usar, levantar para a glória de Deus, tem que andar na verdade.
Chorar, calar, lá, passorar, bacala. Olha para o teu irmão e diz: para de se enganar, irmão. Você não é tudo isso aí não que você acha que você é. Aí Pedro se entristece, sabe por quê? Porque Jesus não acusa, Jesus não condena, Jesus não critica, mas Jesus está querendo devolver ele para o sobrenatural. Aí ele diz, como que... É mais ou menos assim, ó. Já aconteceu comigo isso. Mais ou menos assim. Como que eu vou voltar para aquele lugar sobrenatural se eu descobrir que eu sou essa porcaria aqui? Você começa a se sentir inadequado, sim ou não? Não, será que é só comigo isso? O sangue de Jesus. Já aconteceu com você? De você se encontrar com a sua podridão. Você olha para Deus e diz: cara, eu sou um mentiroso. Cara, eu sou um idólatra, eu sou um porcalhão. Aí Jesus chega e diz assim: bora lá? Vou te dar mais uma oportunidade. Aí você diz: não, você não vai fazer isso comigo. Olha o inimigo aí. Aí você olha e você diz assim: como que eu vou voltar para esse lugar sobrenatural se eu descobrir que eu sou isso aqui? Jesus não está aqui para apontar o dedo. Eu estou tendo o mesmo sentimento que eu tive de manhã. Eu estou pregando a mesma palavra de manhã de uma maneira diferente, mas é a mesma palavra. Que tem muitos Pedros aqui nessa noite que voltaram a confiar no seu braço. Jesus está aqui te chamando de novo e dizendo: aleluia, volta para o sobrenatural. Fica de pé, por favor.